Introdução. O fenômeno das fake news foi popularizado nas eleições presidenciais norte-americanas e o conceito de fake news há uma disparidade entre os autores. Alguns falam que são notícias intencionais e comprovadamente falsas que podem induzir o leitor ao erro, e existem autores que relacionam ao tema da pós-verdade, que porque a pós-verdade ela pode explicar o fenômeno em que fatos, fatos objetivos são dotados de menor poder de convencimento e de formação da opinião pública perante as crenças pessoais. Existem 7 tipos de fake news, que é a sátira ou paródia, falsa conexão, conteúdo enganoso, falso contexto, conteúdo impostor, conteúdo manipulado e conteúdo fabricado. Nesse sentido, nem toda notícia falsa vai criar um conteúdo novo, totalmente falso, o que vai dificultar checar a veracidade das informações. Então, a própria checagem de fatos não vai estar imune a distorções. Porque identificar e desmentir cada foto, vídeo ou notícia é uma tarefa trabalhosa. Embora as medidas de conscientização estejam recebendo destaque recentemente, as notícias falsas não são novas, pois boatos e embustes sempre estiveram presentes na mídia tradicional. O novo nas fake news é a sua rápida disseminação e a relativa facilidade de acesso por amplas camadas da população, dado o poder de alcance das novas mídias. E o caso das fake news é tão sério que ele é associado à queda nas taxas da cobertura vacinal em todo o mundo. E essas fake news elas podem percorrer um espectro que vai desde o sensacionalismo até o pânico social. E por existir uma série de estigmas acerca que cercam o consumo de drogas, as notícias relacionadas a elas parecem especialmente suscetíveis à proliferação de informações falsas e preconceituosas. Bem, eu vou dar continuidade ao nosso artigo. Vou falar agora sobre o método que foi escolhido para a realização dessa pesquisa científica, né? O método trata-se de um estudo qualitativo que utilizou a análise crítica do discurso, a qual vê uma ocorrência discursiva ao mesmo tempo como texto, como manifestação de discurso e como prática social. Então, foi dado essas três esferas, né, para esse estudo realizado. Portanto, partindo dos estudos de análise crítica de discurso, esse artigo ele compreende as fake news como mediação da realidade, isto é, elas estão expressando a intencionalidade dos sujeitos falantes e seu posicionamento social, porque estão carregadas de ideologias, ou seja, essas informações que estão sendo dadas ou distribuídas, elas carregam mais uma visão pessoal, uma ideologia de pensamento, do que a informação propriamente dita, do que a verdade, do que realmente o que acontece de fato, né? Então, por isso que o artigo ele compreende as fake news como mediação da realidade. O método desse artigo, ele utilizou notícias, né? Investigaram-se notícias em 2 agências de checagem de fatos, que são a efarsa.com e a boatos.org. Essas 2 agências, elas compilaram e elucidam todo tipo de boato e notícia falsa que circula nas redes sociais. Ou seja, elas são plataformas extremamente confiáveis e que elas fazem um apanhado geral de todas as informações falsas, fake news, boatos ou qualquer coisa do tipo. Elas são plataformas
de agências especializadas em checagem de fatos. Elas são as maiores que a gente pode falar, né? As maiores do país, se a gente desconsiderar a Publica.org. Então, assim, a Publica.org é a maior que investiga exclusivamente a administração pública. Só que aqui, no caso, a gente está investigando outros tipos de coisas que não é investigação pública. Então, para o que a gente está investigando, a erfaça.com e a boatos.org são as maiores, né? A gente pode considerar as maiores agências especializadas de checagem de fatos na atividade do país. Em dezembro de 2018, foi realizado o levantamento das notícias em cada uma das plataformas que eu acabei de citar, e as palavras que foram usadas, as palavras-chave que foram usadas foi droga, maconha, álcool, cocaína, crack, cerveja, cigarro. As notícias elas foram selecionadas após a leitura do título, subtítulo em texto integral. Essas notícias elas foram selecionadas de uma maneira bem criteriosa, bem rigorosa, foram lidas e relidas várias vezes para cumprir, para que elas fossem passadas de maneira fiel, né, nesse artigo. Para expor os dados das pesquisas, foram elencadas categorias a posteriori, analisadas à luz de perspectivas da saúde coletiva, que compreende a demanda e a oferta de drogas como inerentes ao processo histórico-social e, portanto, a determinação social que envolve indivíduos, famílias e classes nas suas diferentes possibilidades de reprodução social. Ou seja, os dados da pesquisa, a gente foi considerado, né, nessa pesquisa, tanto a classe social, quanto o processo histórico-social, quanto o meio que o indivíduo está inserido em relação à família, à classe social, à reprodução social, né, dessa pessoa. Isso tudo foi levado em conta. A parte dos resultados, né, o artigo de checagem, né, ele mostra os fatos, né, que fake news é um termo para boato ou falácia, rumor, alguma mentira ou pegadinha, né? Os maiores alvos da fake news, no caso, são artistas, políticos famosos e figuras públicas, né? Com a intenção de denegrir a imagem desses. Aí logo em seguida vem outro grupo, né? Menor quantidade, que são os casais homoafetivos e pessoas jovens, que também são frequentemente vítimas da fake news. Ela traz como porta de entrada da fake news ilustrações e legendas mentirosas, né, que não condizem com seu conteúdo. E o principal desafio, né, das agências de checagem é essa parte da fake news, que é essa propaganda enganosa. Então eles sugerem que o leitor investigue o que ele está consumindo. A parte final dos resultados tem como que as agências de checagem elas definiram e classificaram as fake news em 3 grupos, né, de checagem. Os principais são a sátira sobre a droga, o próprio potencial para enganar, drogados como categoria de acusação e a questão das epidemias. Esses 2 pontos em relação à sátira de drogas e o potencial para enganar e drogados como categoria de acusação foi bem evidenciado no slide anterior, em que mostra a diferença de fake news em relação a drogas lícitas e ilícitas no período de 2013 a 2018. Discussão. A aproximação entre fake news, pós-verdade e pensamento pós-moderno pode ampliar a análise do fenômeno fake news, desvelando aspectos que o vinculam às modificações no campo da sociologia do conhecimento e da base material do capitalismo tardio que a sustenta. A verdade é ligada a determinadas relações hegemônicas, mostrando sua força e realidade imediatamente no plano da política. Não por acaso, esse campo se presta muito bem à disseminação de falsas notícias, como estratégia de luta, reduzindo a uma disputa de narrativas, na qual a relação com a materialidade se perde. As fake news afetam sobremaneira o campo acadêmico-científico, colocando em xeque questões até pouco tempo consensuais. As fake news identificadas nessa pesquisa
apresentam conteúdos distorcidos, por exemplo, sobre os efeitos das substâncias, as relações de causa e efeito e sua associação direta com a criminalidade. No campo das drogas, constata-se a amplificação de falsas notícias com distorções que geram os estigmas referentes a essas substâncias e seus usuários, bem como a guerra às drogas. Então é possível concluir que o drogado, enquanto personificação de um estigma social, ele é acusado pela sociedade com problemas que ela mesma gerou, os quais não quer ou não consegue resolver. Drogados foram apresentados como viciados ou doentes, compondo uma representação que mobiliza compaixão e desprezo. A acusação tem uma dimensão política e totalizadora, porque a partir do discurso sobre a necessidade de controlar desvios e viciados, constrói-se um discurso sobre a normalidade. Informações sobre drogas ilícitas foram compartilhadas com conteúdos enganosos ou conteúdos falsos, reproduzindo uma ideia de urgência, pânico ou epidemia em mais de 20% das fake news identificadas pela pesquisa. A divulgação de notícias falsas conduz à banalização da verdade, colocando em xeque o valor ou a credibilidade dos meios de comunicação, que se veem inferiorizados diante das opiniões pessoais. Essa forma que ridiculariza o cotidiano poderia iluminar desigualdades e injustiças sociais, gerando problematizações e reflexões na atualidade para compor estratégias de comunicação e saúde. De acordo com o artigo que a gente leu, a gente pode concluir que as plataformas que checam as fake news têm uma grande importância, né? Só que ainda assim existe uma grande uma problematização, no caso, que é os estigmas que existem acerca do assunto que são abordados, né? Um grande exemplo disso é quando se questiona sobre drogas, que quando vamos falar alguns assuntos, vamos dizer assim, polêmico, tende a sempre estigmatizar o assunto acerca dele, abordar ele negativamente, né? Assim, tendo algumas concepções negativas sobre o assunto. Então, com esse assunto, com o assunto abordado no artigo, é importante, a gente necessita, nas mais variadas áreas do conhecimento, ter uma abordagem mais subjetiva e ter um maior conhecimento antes de tirar conclusões assim, sobre esse tipo de assunto.